Dando continuidade às nossas aulas de matemática, hoje nós iremos fazer a segunda parte do assunto análise combinatória. Anteriormente nós trabalhamos com o princípio fundamental de contagem, falamos sobre as permutações e agora nós vamos apresentar para vocês os arranjos e as combinações. São técnicas de contagem importantíssimas dentro do assunto análise combinatória e a grande sacada para trabalhar com arranjo e trabalhar com combinação é saber fazer a distinção entre ambos. Nós iremos apresentar para vocês os cálculos matemáticos que envolvem essas abordagens e como identificar um arranjo e como identificar uma combinação. Vamos lá? Viajar comigo aqui. Nós já estudamos as permutações, falamos sobre o princípio fundamental de contagem e agora nós vamos falar sobre os arranjos e as combinações. Vamos lá, que seja claro. Vamos começar. Definindo arranjo, a gente fala assim, quando a gente procura um livro de matemática, procura algum grande autor, a gente vai encontrar, resumidamente, a definição de arranjo da seguinte forma. Arranjo refere-se às diferentes maneiras de organizar um conjunto de objetos em uma ordem sequencial. Elementos ordenados, a ordem importa. Isso aqui é o mais relevante. Nos arranjos, os elementos aparecem ordenados. A ordem, portanto, é importante. A ordem é fundamental. Como assim a ordem é importante? Vamos imaginar. Nós vamos fazer um processo de seleção, tá? Vamos fazer um concurso público. Colocar os candidatos em ordem é importante? Sem dúvida. Se eu trocar a posição de um candidato com outro, eu altero o resultado. Então, nessa forma de contagem, eu estaria diante de um arranjo, porque a ordem é importante. Combinação. Combinação refere-se às várias maneiras de escolher itens entre um grande conjunto de objetos, de modo que sua ordem não importa. Pronto, aqui está a grande sacada para fazer a diferença entre arranjos e combinações. Quando eu estou num processo de contagem que os elementos precisam estar ordenados, eu estou diante de um arranjo. Quando eu estou num processo de contagem que tanto faz você colocar a ordem, não vai alterar o resultado, eu estou diante de uma combinação. Por exemplo, se eu perguntar para você se você tiver mais de um irmão, ao conjunto dos irmãos de uma mesma família, isso é uma combinação? Porque eu posso dizer assim, olha, Vanks, quais são os seus irmãos? Bom, meu conjunto de irmãos, Vânia e Wagner. Eu poderia ter falado Wagner e Vânia. Então, a ordem não é importante. Agora, se a ordenação é necessária, eu estou diante de um arranjo. É isso que você tem que saber. E aí eu coloquei um resuminho aqui. Primeiro que a gente já trabalhou na aula anterior. As permutações. A gente trabalhava sempre com fatorial. E aí eu coloquei aqui os dois para você ver. Olha aqui a pergunta. A ordem importa? Sim. Se a ordem importa, eu estou diante de um arranjo. A ordem importa? Não. Eu estou diante de uma combinação. É assim que eu devo fazer. Vanks, eu vi que tem uma fórmula matemática ali. Tem, amigos. A fórmula matemática é essa. Arranjo, NP. Vamos entender o que é isso. Esse N da fórmula significa o total de elementos que você está trabalhando. O N é o todo. E o P? O P é a parte. Dá um exemplo, Vanks. Se eu dissesse assim, tem uma corrida de Fórmula 1 que largam 26 carros, tá? 26 carros na corrida de Fórmula 1. Qual o número de resultados possíveis para os 3 primeiros lugares? A ordem é importante? Sem dúvida. A sequência de chegada na corrida é importante. Então, esse tipo de situação é um exemplo de arranjo. Quantos carros partiram? 26. O pódio tem quantos veículos? 3. Então, o N seria o 26, total de participantes da corrida de Fórmula 1. E o P do pódio seria 3, primeiro, segundo e terceiro colocados. Como é que se calcula isso? O arranjo, a fórmula é essa, N fatorial sobre N menos P fatorial. Pronto. Todo dividido pela diferença. Agora, se você estiver trabalhando com combinações, a combinação é assim, a mesma fórmula do arranjo, eu vou repetir, tá vendo? N sobre N menos P fatorial. Aí você acrescenta a parte aqui na frente, As fórmulas são muito parecidas. N fatorial sobre N menos P fatorial por arranjo. A mesma fórmula acrescentando o P fatorial no denominador para as combinações. Vejamos situações que você pode diferenciar um arranjo de uma combinação.
Eu coloquei aqui alguns exemplos para você treinar junto comigo, porque a primeira coisa que você tem que fazer no exercício é saber se trata de um arranjo ou se trata de uma combinação. Vamos lá. Formar senhas. Eu pego lá e formo a senha 1, 2, 3, 4. Se eu trocar os números 4, 2, 3, 1, é a mesma senha? Não. A ordem, então, da senha é importante? É, Vanks, a ordem é importante. Bom, se a ordem é importante, isso aqui é o quê? Arranjo. Formar casais. Eu pego o José e pego a Ana. José e Ana é um casal? Sim. Ana e José, o mesmo casal. A ordem é importante? Quando eu digo assim, o casal José e Ana, o casal Ana e José, a ordem é importante? Não. Se a ordem não é importante, formar casais seria o quê? Combinação. Formação de números. Número 789, número 987. Troquei os algarismos de posição. O número 789 é uma coisa, o número 987 é outra. A ordem é importante na formação de números. Então, isso aqui seria o quê? Arranjo. Construir triângulos com 3 vértices conhecidos. Estou marcando aqui os vértices A, B, C. Agora, estou marcando os vértices B, C, A. O triângulo ABC é a mesma coisa do triângulo BCA? Triângulo ABC é a mesma coisa do triângulo BCA? Sim. Muda alguma coisa? Trocar a posição dos vértices? Não. Então, construção de triângulos, a ordem importa? Não. Arranjo ou combinação? Combinação. Resultado de competições. Acabei de falar aqui para você da Fórmula 1. Tenho lá primeiro lugar, segundo lugar, terceiro lugar, lá no pódio. Se você mexer com essa galera, se você colocar terceiro, primeiro e segundo, se você mexer na ordem, altera o resultado? Altera. Então, o resultado de competições, a ordem é importante? É. O ordenamento dos elementos é importante. Então, isso aqui é um caso de arranjo. Relacionar grupo de irmãos de uma mesma família. Você citar os nomes dos seus irmãos. Vamos imaginar que os seus irmãos são Pedro, Paulo e Maria. Se os seus irmãos são Pedro, Paulo e Maria, e você citar Maria, Paulo e Pedro, mudou o seu grupo de irmãos? Não. A ordem é relevante? Não. Pode colocar em qualquer ordem que não altera. É uma combinação. Formar números de telefones. O telefone 3321 1230 é um telefone. 3321 3012 não é o mesmo telefone. A ordem é importante? Sim. Então, formar número de telefone seria caso de arranjo. Montar uma salada de frutas. Você vai fazer uma salada de frutas. Lá você colocou banana, abacaxi, mamão. Antes eu coloquei mamão, depois eu coloquei banana e por último eu coloquei abacaxi. Alterou a salada? Não. A ordem é importante? Não. Então é uma combinação. Espero que com estes exemplos você tenha aprendido a fazer a distinção entre o arranjo e uma combinação. Coloquei aqui algumas aplicações práticas para que você analisasse comigo, aprendesse a fazer os exercícios de arranjos e combinações. Veja, em uma empresa, 20 funcionários se candidataram para as vagas de diretor e vice. Eles serão escolhidos através do voto individual dos membros do conselho da empresa. Determinar de quantas maneiras distintas essa escolha pode ser feita. Amigos, escolher diretor e vice, se você mexer na ordem, você altera a chapa? Sem dúvida. O José diretor, a Maria vice. É uma coisa. A Maria diretor e o José vice é outra coisa. Então, isso aqui é um arranjo, porque a ordem importa. Quantos membros você tem para a escolha? 20. Diretor e vice são quantos que irão ocupar espaços? 2. Então, o todo é 20 e a parte é 2. Qual a forma do arranjo? Deixa eu lembrar com você aqui. Arranjo NP é n fatorial sobre p fatorial, n menos p fatorial. É essa fórmula aqui, ó. Então, aqui vai ficar como? 20 fatorial sobre 20 menos 2 fatorial. Fatorial você já sabe fazer? 20 fatorial sobre 20 menos 2, 18. 20, 19,
18 fatorial sobre 18 fatorial. Cancelo. 2 vezes 19 dá 38. Vezes 20 vai dar 380. Então, você tem, para montar esta dupla de direção e vice-direção, 380 possibilidades. Por que eu fiz com a forma do arranjo? Porque a ordem é importante. Na questão de número 2, diz assim: um número de telefone é formado por 8 algarismos. Determine quantos números de telefone podemos formar com os algarismos diferentes que comecem com 5 e terminem com 9. Então, aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aqui, meu amigo, já tem o 5, então não pode entrar ninguém aqui. É uma possibilidade. E aqui já tem o 9, também não pode mexer, é só uma possibilidade. Lembre-se que o número que a gente coloca lá é o número das possibilidades. Bom, quantos algarismos existem? 10 algarismos. Tu já usou quantos? Você usou 2. Você usou o 5 e o 9. Então, o teu universo é de quantos algarismos? 8. Tu vai escolher quantos? Tu vai escolher 6. Altera se você trocar a posição dos algarismos na hora de formar um telefone? Altera. Então, é arranjo. Arranjo. Qual é o universo? Qual é o teu N? 8. Qual é o teu P? 6. Então, vai ficar como? 8 fatorial sobre 8 menos 6 fatorial. 8 fatorial sobre 8 menos 6, 2 fatorial. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Vamos cancelar aqui. E vamos fazer aqui quanto é que dá isso. 3 vezes 4, 12. 12 vezes 5, 60. 60 vezes 6, 360. 360 vezes 7, nada. 42 vai 4. 7 vezes 3, 21. E 4, 25. E ainda tem o 8 lá. Nada. 8 vezes 2, 16. 8 vezes 5, 40 com 41, vai 4. 8 vezes 2, 16 e 4, 20. 20.160 termos. Vamos conferir essa conta aqui, ver se está direitinho, para não marcar nada errado e ficar registrado um erro aí. 8, 7, 6, 5, 4, 3. 20.160. Está correto. Então, arranjo, porque se você trocasse a posição dos algarismos, o ordenamento é importante. 3. Em uma urna de sorteio de prêmios, uma rifa, existem 10 bolas, rifa, bingo, como você queira chamar, numeradas de 0 a 9. Determine o número de possibilidades existentes no sorteio cujo prêmio é formado por uma sequência de 8 algarismos. Pessoal, qual é o seu todo? 10. Qual a sua parte? Você vai escolher quantos algarismos? 8. Isso aqui é o N, isso aqui é o P. A ordem, por exemplo, eu tenho uma cartela que o número dela é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E você tem uma 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. São iguais essas cartelas? Não. Então é arranjo. Arranjo o quê? 10, escolher 8. Como é que vai ficar isso? 10 fatorial sobre 10 menos 8 fatorial. 10 fatorial sobre 2 fatorial. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 fatorial, dividido por 2 fatorial. Vai dar um número muito grande. Vamos ver aqui se a gente consegue fazê-lo, se tem dígito suficiente aqui. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Bom, pela minha conta aqui deu 3.628.800. 3.628.800. Vou conferir de novo para ver se está certinho. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. É isso mesmo. 3.628.800. Beleza? Arranjam. Bom, na questão de número 4, uma sala possui 20 alunos. Destes, uma votação escolherá o líder e seu auxiliar direto, o vice. De quantas maneiras isso pode ocorrer? Bom, para escolher numa sala líder e vice-líder, a ordem é importante. Se você colocar Maria de líder e João de vice é uma coisa, colocar o João de líder e a Maria de vice é outra coisa, então é um arranjo. Quantos alunos tem na sala? 20.
Você vai escolher quantos? 2. Só o diretor e vice. Então vai ficar como? 20 fatorial sobre 20 menos 2 fatorial. 20 fatorial sobre 18 fatorial. Como é que eu calculo? 20, 19, 18. Cancelo 18. Vai dar quanto isso? 380 possibilidades de você escolher os dois, o líder e o vice-líder de sua sala. Questão de número 5. Uma senha poderá ser formada fazendo uso de 4 dígitos distintos. De quantas maneiras você pode formar essa senha? Formar senha, a ordem é importante? Então é um arranjo. Quantos algarismos você tem? Eu tenho 10. Vai do 0 ao 9. Você tem 10 algarismos. Então vai ficar arranjo 10. Você vai escolher quantos? Vamos que eu vou escolher 4. Arranjo 10, 4. 10 fatorial sobre 10 menos 4 fatorial. Como é que vai ficar isso? 10, 9, 8, 7, 6 fatorial. Porque aqui vai dar 6, né? Ó. Sobre 6 fatorial. Vou cancelar aqui. 10, 90, 720, 5.040. Você pode formar com 4 dígitos distintos 5.040 senhas. 6. Numa sala de aula temos 20 alunos, 10 homens e 10 mulheres. Numa sala de aula você tem 10 homens e 10 mulheres. Para os festejos juninos, rapaz, essa pandemia nós não tivemos nosso arraial, né? Para os festejos juninos, ensaio da famosa quadrilha, quantos casais distintos, está faltando letra S aqui, distintos, podem ser formados? Bom, vamos pensar. Para você formar casais, se você pega aqui, ó, Marta e Alves. Alves, Marta. Você formou casais diferentes aqui? Não. A ordem foi importante? Não foi. Então, isso aqui, como a ordem não importa, eu estou diante de uma combinação. Se liga, não vai esquecer isso aqui não. Tu está diante de uma combinação. Bom, combinação, a fórmula é assim. Combinação, N é o todo e P é a parte. Você escreve a mesma forma do arranjo. N sobre N menos P fatorial. E aqui na frente, coloca o P fatorial. Essa combinação, você tem quantos alunos na sala? Tem 20. Você vai escolher quantos? O casal precisa de quantos? De 2. 20 fatorial sobre 2 fatorial, 20 menos 2 fatorial. 20. Opa, você entrou, foi o Google aqui, só um minuto. Deixa eu voltar para a minha telinha. 20 fatorial sobre 2 fatorial, 18 fatorial. 20 vezes 19 vezes 18 sobre 2 vezes 1 vezes 18. Você vai cancelar o 18, ó. Você também pode simplificar o 20 com 2, vai ficar 10 vezes 19. Quando você fizer 10 vezes 19, 190 casais você pode formar com esses 20 alunos desta sala. Você pode formar 190 casais diferentes. Questão 7. Maria possui 7 tipos diferentes de frutas e deseja fazer uma salada com 4 frutas distintas. De quantas maneiras distintas Maria pode confeccionar sua salada? Amigos, para você fazer uma salada, se você colocar as frutas, é um arranjo ou uma combinação? É uma combinação, porque a ordem não importa. Eu coloquei maçã, mamão, manga, laranja. A ordem não importa. A salada, a ordem das frutas que você coloca na sequência para depois misturar não altera. Então, isso aqui é um caso de combinação. Combinação de quê? Quantas frutas você tem? 7. Você vai escolher quantas? 4. 7 fatorial sobre 4 fatorial, 7 menos 4 fatorial. 7 fatorial, 4 fatorial, 7 menos 4, 3. Como é que vai ficar isso? 7, 6, 5, 4 fatorial. Mantém o 4, desenvolve 3 fatorial. 3, 2, 1. Cancelo 4. 3 vezes 2, 6. Cancelo 6. Sobrou o que para você? 7 vezes 5.
A Maria vai conseguir fazer quantas saladas diferentes fazendo uso dessas 7 frutas que ela tem. Ela quer confeccionar saladas com 4 frutas. Ela poderá fazer 35 saladas diferentes. Questão de número 8. Uma competição de xadrez conta com 15 participantes. Qual o total de resultados possível para os 3 primeiros colocados? Competição é arranjo ou combinação? Vanks, competição é arranjo. Muito bem. Competição é arranjo. Por quê? Porque a ordem é importante. Arranjo de quantos elementos? 15. Qual a parte? 3 elementos. Primeiro, segundo e terceiro. 15 fatorial sobre 15 menos 3 fatorial. 15 fatorial sobre 12 fatorial. Aqui vai ficar 15, 14, 13, 12. Vou cancelar aqui. Quanto é que vai dar isso aqui, Vanks? Vamos ver. 15, 14, 13. Vai me dar 2.730. (2.730) vai ser a nossa competição. Quantos resultados possíveis a gente tem? Beleza? Vamos para a próxima. Para representar um grupo de jovens de determinada igreja, composto por 30 membros, 2 desses irão ser escolhidos. De quantas maneiras distintas isso pode ocorrer? Você pega lá o grupo de jovens de uma determinada igreja, esse grupo é composto de 30 jovens, e você precisa de 2 para representar esse grupo. Me diga uma coisa, ele coloca alguma estrutura hierárquica aqui, quem vai ser o diretor, o vice, o presidente ou o vice? Não, ele só diz que escolher 2 para representar o grupo. Bom, escolher 2 para representar o grupo, se eu escolher o Vanks e a Joana, tanto faz chamar Vanks Joana como Joana Vanks, vai ser a mesma coisa. Então isso aqui é o quê? Isso aqui é um caso de combinação, porque os elementos não precisam estar ordenados. Combinação de quê? Quantos tem? 30. Você vai escolher quantos? 2. Como é que fica a combinação 32? 30 fatorial sobre 2 fatorial, 30 menos 2 fatorial. 30 fatorial sobre 2 fatorial, 30 menos 2, 28. 30 vezes 29 vezes 28. Sobre 2 fatorial, 2 vezes 1, 28, tu repete. Cancela. 30 vezes 29 dá 870. Dividido por 2, a metade de 870 é 435. 435, resposta à questão 9. Já a questão do número 10, uma família composta por 6 pessoas, pai, mãe e 4 filhos que nasceram em meses diferentes do ano. Calcule as sequências dos possíveis meses de nascimento. Vamos raciocinar aqui, ó. Um ano, nós temos quantos meses? 12 meses. Essa família tem quantos membros? Tem 6 membros. E todos eles nasceram em meses diferentes. Bom, se eles nascerem em meses diferentes, a data, obviamente, ela é importante. O que a gente utilizaria aqui? Quando a ordem é irrelevante, quando eu preciso colocar os elementos de forma ordenada, é um arranjo. Total, 12. Parte, 6. Arranjo 12, 6. 12 fatorial sobre 12 menos 6 fatorial. 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6 fatorial. Sobre 6 fatorial, eu vou cancelar aqui e aqui. Vou ficar com 12 até o 7. Vejamos quanto que dá. 12, 11, 10, 9, 8, 7. 12, 11 vezes 10, 9, 8, 7. 665.280. 665.280 possibilidades. Na questão de número 11, nós temos aqui o arranjo na forma de cálculo especificamente, sem necessidade de trabalhar com situações contextualizadas. A relação do arranjo é n fatorial sobre n menos p fatorial. Como é que vai ficar aqui? 6 fatorial sobre 6 menos 4, 2 fatorial. 6, 5, 4, 3, 2 fatorial. Cancelo 2 com 2, 6, 30, 120, 360. Arranjo 5, 3. 5 fatorial sobre 5 menos 3, 2 fatorial. 5, 4, 3, 2 fatorial.
Cancelo esse 2 com este 2. 5 vezes 4, 20, vezes 3, 60. Arranjo 15 e 2. 15 fatorial sobre 15 menos 2, 13. Ficarei com 15 vezes 14 vezes 13 sobre 13 fatorial. Cancelo. 15 vezes 14 vai dar 210. E por último, quando eu tiver um arranjo ou uma combinação com a parte igual à própria unidade, a resposta é o todo. Então isso aqui vai dar quanto? 4. E para finalizar a questão de número 12, uma sequência de combinações. A fórmula da combinação é a mesma fórmula do arranjo, ó. N menos P fatorial, você coloca a parte aqui à frente no denominador. Então aqui ficaríamos com 6 fatorial, 4 fatorial, 2 fatorial. 6, 5, 4 fatorial, sobre 4 fatorial, 2 vezes 1. Cancelo 4, 30 por 2, 15. Combinação 7, 3. 7 fatorial, sobre 3 fatorial, 7 menos 3, 4. 7, 6, 5, 4 fatorial. Desenvolvo 3. 3, 2, 1, repete o 4 fatorial, cancela. 6 com o 3 e o 2, sobrou 7 vezes 5, que é 35. Combinação 12, 2. 12 fatorial, 2 fatorial, 12 menos 2 dá 10. 12, 11, 10 fatorial, sobre 2 vezes 1, 10 fatorial. Eu vou ficar com 12 vezes 11, dá 132, dividido por 2, isso aqui vai me dar 66. E para eu fechar, uma combinação ou um arranjo que tiver como parte a unidade, a resposta é o todo. Sempre assim. Só a título de curiosidade, isso aqui a gente vai ver futuramente. Quando eu, por exemplo, tiver combinação 8, 2, quando eu tiver combinação 10, 4, essas combinações possuem valores semelhantes a outras combinações. A combinação 8, 2 é igual à combinação 8, 6. Basta você somar as partes para dar o todo. Combinação 10, 4 vai ser igual à combinação 10, também 10, 6, porque a soma das partes tem que dar o todo, ok? Por gentileza, façam esse exercício novamente e tentem se aperfeiçoar através da resolução de exercício. Um grande abraço, até a próxima.